O trem fantasma da Serra do Mar. A viagem que nunca terminou. Entre os vales cobertos de neblina da Serra do Mar, há uma linha férrea esquecida que já não aparece nos mapas oficiais. Os trilhos, enferrujados e tomados pelo mato, cortam uma região entre as cidades fictícias de São Leôncio e Vila das Brumas, no interior de São Paulo. Poucos sabem, mas essa ferrovia foi palco de um dos episódios mais enigmáticos da história ferroviária brasileira. O desaparecimento do trem 1702, conhecido hoje como o trem fantasma da Serra do Mar. Os registros do caso datam de 12 de agosto de 1933. O trem partiu de São Leôncio às 22h15, com destino a Paranapiacaba, levando 42 passageiros, entre eles o engenheiro-chefe da Companhia Paulista de Trilhos, um grupo de freiras italianas e um casal de recém-casados que voltava da lua de mel. O clima estava carregado, uma tempestade desabava sobre as montanhas, e os relatórios da época indicam falhas intermitentes na comunicação por telégrafo. Às 23h40, a locomotiva cruzou a ponte do Rio das Pedras, e foi a última vez que alguém a viu. O maquinista não respondeu mais aos sinais, e o trem nunca chegou ao destino. Quando as buscas começaram, os trilhos estavam intactos, a ponte firme, e não havia vestígios de descarrilamento, nenhum corpo, nenhum vagão, nenhuma roda quebrada, apenas as marcas do trem nas linhas, terminando de forma abrupta, como se a composição tivesse evaporado no ar. Durante décadas, o caso foi tratado como um erro de registro, mas a lenda renasceu nos anos 70, quando trabalhadores que faziam manutenção nos trilhos abandonados afirmaram ter ouvido em noites de garoa o som de apitos antigos ecoando pela serra, seguido do barulho rítmico de rodas de ferro cortando o vento. Um deles, um senhor chamado Joaquim Medeiros, registrou em diário que certa madrugada viu as luzes do trem descendo a montanha em silêncio absoluto, todas as janelas acesas e figuras imóveis dentro dos vagões como se estivessem congeladas no tempo. Em 1984, um grupo de estudantes de geografia da Universidade de Taubaté organizou uma expedição até o trecho da ferrovia desativada, nas imediações da antiga estação Santa Alvina. Encontraram apenas ruínas, mas uma das câmeras registrou uma imagem curiosa. Uma luz esbranquiçada, no formato de uma locomotiva, flutuando sobre os trilhos e desaparecendo em poucos segundos. O negativo foi analisado e até hoje não se chegou a uma explicação. Moradores das vilas próximas contam que, em certas madrugadas de inverno, é possível ouvir o som do trem vindo da serra. O apito, o ranger do metal, o eco dos passageiros chamando uns aos outros em vozes distantes. Há quem diga que, se alguém acenar de volta, o trem para por um instante e as janelas se abrem. Alguns acreditam que o trem 1702 nunca chegou ao fim da linha, porque atravessou uma espécie de fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Uma curva do tempo onde a realidade se dobra. Outros dizem que o maquinista, obcecado por manter a pontualidade, não aceitou o atraso e continuou dirigindo mesmo depois da morte. A ferrovia de São Leôncio foi oficialmente desativada em 1959, mas os trilhos permanecem ali, cobertos por musgo e silêncio. Ninguém mais se atreve a caminhar por eles após o pôr do sol porque dizem que quando o vento sopra do leste você pode ouvir o som das rodas sobre o ferro e o apito do trem perdido chamando alguém para embarcar. Se essa história te arrepiou, deixa seu like, compartilhe com quem adora lendas que desafiam o tempo e se inscreva no canal Crônicas de Outro Mundo, onde o passado ainda insiste em passar por trilhos que ninguém mais vê.